Na verdade, é interessante porque quando nós escutamos um testemunho como este, não é verdade? Muitas pessoas logo tendem, irmãos, a julgar o irmão. Sempre. Mas, traição, será que você é assim, isso, né? Mas como o testemunho que o pastor falou para ele, né, a pastora, enquanto ele estava passando por aquele processo, foi exatamente o texto que o Senhor colocou no meu coração para a gente encerrar aqui esse momento. A mente palavra, que foi Salmo 32, irmão. Gostaria que vocês abrissem, que é o texto que nós colocamos, amém? Do Tassi Harpa, que diz bem assim, Salmo 32, aonde Davi declara esse salmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque tudo que a pastora compartilhou aqui, ela falou da origem, de todas as coisas que vieram a partir da cultura de Israel. Amém? Que essa cultura do arrependimento, irmãos, ela é uma das mais importantes para que a gente possa acessar o reino de Deus. Porque hoje nós compreendemos que nós não precisamos mais fazer aqueles sacrifícios que o povo de Israel fazia. Mas que hoje nós temos o livre acesso diante do Senhor. Existe um trono de graça que está disponível a nós. Amém? E Davi, ele declara nesse salmo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos pelo bramido em todo dia. Amém? Ossos. Não, ossos, falei ossos. Oh, meu Deus. Ossos. Fala comigo. Ossos. Aleluia. Glória a Deus. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém? Glória a Deus, irmãos. Nós estamos no ano da bem-aventurança, nós estamos falando sobre a cultura do reino. E a cultura do reino é essa, aonde nós somos seres humanos, fracos, limitados. Irmãos, nós somos fracos. Como a pastora falou aqui, ela ministrou aqui. Nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos todos os dias estar diante do Senhor, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo que nós precisamos do perdão, desse sacrifício na nossa vida para que a gente possa continuar. E Davi, ele declara aqui que enquanto ele se calou, os ossos dele se envelheceram. Por quê? Isso causou até doenças físicas nele. Doenças físicas pela falta do arrependimento. Então, muitas vezes, tem pessoas, irmãos, que têm doenças físicas, na verdade, que são falta de arrependimento. Elas precisam se colocar diante do Senhor para pedir perdão. Amém? Então, essa palavra ela é fantástica. E ele fala, então confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Este está o segredo. Porque a pastora falou, ela ministrou como o povo de Israel, ele lidava com o perdão. Amém? Na festa de Yom Kippur, uma vez por ano, né? O sumo sacerdote ia lá dentro. Ele fazia aquela expiação dos pecados. Enquanto isso, todo o povo estava clamando, né, para que ele saísse. E assim hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Amém? Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está diante do Pai, irmãos. Ali, o sangue dele é o suficiente para encobrir todos os pecados. Todos os pecados. Todos os pecados. Adultério, prostituição. E olha que eu falo para vocês. Eu acredito assim, quando uma pessoa admite, o Francisco ele teve muita coragem de vir aqui falar e declarar essa palavra.
abrir isso da sua vida. E sabe por que Deus, não foi eu que escolhi o Francisco para estar aqui? Sabe por que foi Deus que escolheu o Francisco para estar aqui? Não é apenas, irmãos, porque ele tem uma história bonitinha, mas porque o Francisco, ele viveu isso que Davi falou aqui. Ele confessou o pecado e ele produziu algo. Gostaria que vocês abrissem, nós já vamos partir agora para o momento de orações. Mateus 3 diz algo tremendo. Porque como nós vamos se movimentar nessa cultura? Através do arrependimento. Como nós se movimentamos? Será que apenas, irmãos, chorando em casa, diante do Senhor, orando e pedindo perdão? Isso também faz parte, amém? Nós precisamos chegar todos os dias diante do Senhor e dar nome ao pecado. Chegar diante do Senhor com um coração contrito, com choro, com pranto. Amém? Mas a cultura do reino é movimentada pela cultura do arrependimento através disso aqui, irmãos. 3, a partir do 8, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Nós movimentamos essa cultura de forma prática quando nós produzimos frutos dignos de arrependimento. E o fruto, como o pastor falou na quinta-feira, ele é um fruto visível, amém? O fruto é para o próximo. O fruto é para que os outros vejam, experimentem daquele lugar. Porque hoje, irmãos, eu posso testificar, eu tenho certeza que o pastor, todo mundo dessa igreja, pode testificar que o Francisco é um homem de Deus, que produziu e produz frutos de arrependimento todos os dias. Que hoje ele é um homem de Deus e que ele tem se esforçado dia após dia para ser melhor. Amém? Então é isso que o Senhor quer, que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. E isso tem a ver com o quê? Com a metanoia. Porque todas as vezes que essa palavra arrependimento é declarada no Novo Testamento, ela no grego, ela significa metanoia. E sabe o que é metanoia? É uma mudança de mente. Mas não apenas uma mudança de mente. Uma mudança de ótica. Uma mudança de visão. Uma mudança de prática. Uma conversão. Metanoia significa você odiar o pecado e se apegar à lei do Senhor. É você sair, irmão, da setinha aqui do pecado. Se o pecado está indo para lá, nós vamos para o lado ao contrário, porque nós se convertemos. Amém? Isso é conversão. Isso é metanoia. É isso que o Francisco acabou de declarar aqui, irmãos. É isso que o Senhor deseja de nós. E como nós vamos produzir esses frutos? Primeiro, passa sim pela oração. Passa pela oração de quebrantamento. Sabe por quê? Tem pessoas que muitas vezes falam assim: não, eu sou desse jeito mesmo. E já tenho esse jeito, eu sou assim, eu morri assim, é Gabriela. Amém? Amém não, misericórdia. Sabe por quê? Porque essas pessoas que falam isso, elas estão rebaixando a graça de Deus e o poder de Deus. O Senhor é poderoso para transformar a sua vida. Para que você seja liberto. Para que você não seja mais escravo do pecado. Para que você venha produzir esses frutos de arrependimento. E isso passa como, irmãos? De uma disposição mental, física, espiritual, de você buscar a lei do Senhor e buscar essa verdade acima da sua própria vontade, dos seus sentimentos. Isso não está na nossa vontade, isso não está naquilo que, não, é porque eu não estou sentindo. Um exemplo, falta de perdão, então eu não estou sentindo de perdoar. Irmãos, não é sentir, é você buscar ao Senhor com gemidos. A Bíblia diz lá em Hebreus, irmãos, que vocês ainda não lutaram com todas as suas forças contra o pecado, até derramar sangue. Sabe o que é isso? Não é que você vai derramar o seu sangue para isso, mas é que muitas vezes nós se esforçamos para tantas coisas na nossa vida,
mas nós não se esforçamos em buscar o Senhor para que Ele transforme a nossa vida. Amém? Estou falando assim que não existe temperamento que não pode ser transformado na presença de Deus. Não existe pecado que não pode ser abandonado. Não existe prática nenhuma de pecado que é mais forte do que o poder de Deus. Mas para isso você precisa ter uma disposição de se colocar de joelhos diante dele, de se quebrantar diante dele, de buscar essa mudança, de buscar esse arrependimento. Porque, para mim encerrar, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Em 2 aos Coríntios, capítulo 7, ele diz bem assim: agora folgo, porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, da maneira que por nós não padeceste dano algum. Porque a tristeza segundo Deus opera ou produz arrependimento, produz metanoia para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera morte. Sabe o que ele está falando aqui? Paulo está falando aqui que existem 2 tipos de tristeza. Quando você está diante do pecado, desse pecado que o Francisco acabou de falar. Quantas pessoas, irmãos, não viveram situações de adultério? Mas eles até tinham uma tristeza por aquilo. Porque não existe ser humano que opera no pecado e ele fica com a alma totalmente satisfeita o tempo todo. Satanás acusa, existe o peso do pecado sobre você, como o salmista Davi disse no Salmo 32. Existia o peso da mão do pecado, o peso da mão do Senhor estava sobre ele, enquanto ele encobria o pecado. Existe um peso, a falta do arrependimento, da confissão, gera peso, gera doença na alma, gera doença no corpo. Então não existe ser humano na terra que não esteja debaixo de muitas vezes desse peso. E muitas vezes, alguns entram até por doenças físicas, emocionais, como depressão, como síndrome, por causa de pecados não confessados. Mas o Francisco, irmão, ele entrou numa tristeza. E sabe qual foi a tristeza? Não foi a tristeza segundo o mundo. Porque a tristeza do mundo tem um nome chamado remorso. E a tristeza do mundo chamado remorso, ela só produz mais condenação e peso na sua alma. Mas não produz arrependimento, metanoia, que é a mudança de mente. Mas a tristeza segundo Deus, que é o quebrantamento, que é quando nós estamos diante do Senhor, que nós se dispomos a ser transformado. Essa tristeza, ela opera o arrependimento para a salvação, para a vida eterna. O Francisco, ele viveu isso na pele. E sabe o que produziu aquilo? Eu acredito, irmãos, que o Senhor não precisaria talvez chegar nele nas últimas consequências. Porque Deus já estava batendo na porta há alguns anos através do pastor Zé Francisco. Mas ele não veio nos momentos onde eles estavam lá conversando sobre o Evangelho. Não é verdade? O Francisco, ele tirava um sarro naqueles dias. Não é verdade? Ele veio no momento mais difícil de dor. Amém? Mas o que importa é que ele veio. E o Senhor é poderoso para lavar os nossos pecados. Para nos purificar. Esse sangue nos purifica e nos lava e nos limpa. Mas é necessário que a gente venha encontrar essa tristeza segundo Deus, irmãos. Sabe como que é a tristeza segundo Deus? Quando você odeia o pecado. Você está em guerra contra o pecado. E não é contra o pecado do próximo, é contra o seu. Porque é muito fácil a gente falar, o irmão é fofoqueiro, o irmão é não sei o quê. Mas e aí?
Quão terríveis são os nossos pecados, como quando vemos outra pessoa praticar. Quão terrível é. Mas o Senhor está nos dando uma noite, como a pastora ministrou, uma noite onde nós vamos clamar ao Senhor por arrependimento. Irmãos, o Senhor tem algo maior para mim e para você. Ela falou que existe essa festa, amém? Aonde, depois desse tempo, quando ele é chegado, né, quando o sumo sacerdote sai lá fora, eles, né, fazem uma festa. E enquanto isso, enquanto o nosso sumo sacerdote, Jesus, não volta, amém? Jesus vai voltar, não vai? Então, qual que é o tempo hoje que ela falou? É o tempo onde nós estamos clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero ser livre do pecado. Senhor, eu não me conformo. Porque quando a gente lê Romanos 12, as pessoas acham que não se conformeis com o mundo. Não, irmãos, não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos. Não é para transformar o mundo, é para transformar você. E para isso você precisa de uma predisposição, de buscar esse metanoia, de buscar essa mente diferente. Porque os teus olhos, se os seus olhos forem bons, se a sua mente for boa, o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão trevas será o seu corpo. Pedro, irmãos, Pedro, ele caiu ou não caiu diante de Jesus quando ele negou Jesus? Você acha que ele caiu ou não caiu em pecado? Caiu ou não caiu, irmãos? Tá todo mundo vivo? Caiu ou não caiu em pecado? Judas caiu ou não caiu no pecado? Agora me diga, qual que é a diferença de Judas para Pedro? Pedro se arrependeu. Aquilo produziu tristeza segundo Deus nele, que operou o arrependimento. E Judas chegou diante dos fariseus e jogou as moedas e falou assim: perdoa, eu quero perdão porque eu entreguei sangue inocente. Ele ainda não tinha entendido quem ele tinha entregado. Ele não tinha entregado sangue inocente, ele tinha entregado o Rei da Glória. Ele teve remorso por quando ele viu que Jesus morreu, ia morrer. Quando ele viu isso, ele teve remorso. Mas o Senhor não quer que nós vivamos de remorso. Nós precisamos, porque esse remorso vai te produzir morte. Porque sabe o que aconteceu? Judas não aguentou o peso do remorso e se matou. Ele não aguentou o peso do remorso. O Senhor tem uma porta de arrependimento. Judas, amém? Judas não aguentou o peso do remorso. É verdade? É verdade, é verdade. Estava tão pesado, né? Irmãos, mas eu gostaria que vocês ficassem de pé. Já estão de pé, na verdade, né? Faz hora. Eu gostaria de chamar aqui a Sandra, a Priscila e o pessoal do Ministério de Louvor. Nós vamos entrar agora num período, irmãos. Porque tudo. Coloca a música então aí para nós. Tudo, irmãos, tudo aqui que nós falamos, através do ensino que a pastora nos trouxe, através da testificação do testemunho, através dessa palavra que eu estou trazendo para vocês, não terá efeito nenhum se eu e você não tomarmos posse disso. Amém? Porque muitas vezes, diante de palavras como essa, a gente fala assim: não, mas acho que eu estou legalzinha, eu estou bem, eu não preciso me arrepender de nada. Ou outras pessoas entram num lugar de condenação. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nós clamamos ao Teu Espírito agora, Senhor, para que o Senhor traga, em nome de Jesus Cristo, sobre nós agora, Senhor Deus, o Teu Espírito.
Em nome de Jesus, eu clamo ao Teu Espírito agora, Senhor, para que o Senhor traga sobre nós, Pai, uma unção do alto, Senhor, que o Senhor traga sobre nós, Pai. Deus, um quebrantamento genuíno, Pai. Deus, nós declaramos, Pai, que nós nos arrependemos agora, Senhor, por todo o pecado, Senhor, que nós cometemos, Senhor. Oh, Deus, pelo bem, Senhor Jesus, que nós deixamos de fazer, ó Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos momentos, Pai, que nós julgamos os nossos irmãos, que nós julgamos as pessoas que estão do nosso lado, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Espírito Santo de Deus, para que o Teu poder venha sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, irmãos, vem aqui para frente, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo.